Muito bem, amores. Agora a gente vai entrar na aula. Deixa eu arrumar um pouquinho aqui a câmera. A gente vai entrar então agora, ó, na aula 4, que é a aula de refração da luz. Tá certo? Bom, a gente já discutiu os fenômenos ópticos na primeira aula do curso. Então a gente já tinha falado um pouquinho sobre o que era a reflexão, o que era a refração, mas vamos retomar, né? Então, o que é a refração? Então, na verdade, essa aula, só para complementar, né? Essa aula 4 aqui é a aula 4 da apostila capa, né? Ó, aula 4 da apostila capa, parte 1. Só para vocês não confundirem aí, tá? Então, vamos lá. A refração ela ocorre quando o raio de luz incide na superfície de separação de dois meios materiais, né? E agora que importante, ó. Vamos fazer aqui de azul. E muda o meio. Então ela muda o meio de propagação da luz. Então, é isso que caracteriza a refração, tá? Então, a refração, ela é, na verdade, a mudança no meio de propagação do raio ou do feixe de luz. Agora, uma coisa importante que a gente já viu na reflexão. Se você tem aqui uma mudança no meio, isso vai acarretar o quê? Amores, vai acarretar uma mudança na velocidade, tá? Então, essa mudança no meio, ela acarreta, vamos escrever aqui, ó, uma mudança no valor da velocidade de propagação da luz. Então, isso que é a refração. Mudança no meio, consequentemente, mudança na velocidade. Que pode ou não, amores, ocorrer com mudança no ângulo, né, na trajetória do raio de luz. Tá errado você falar que a refração está sempre associada à mudança, tá? Então, se você tiver, por exemplo, aqui uma superfície, separação de dois meios, um meio A e um meio B. Se você tiver com meios diferentes, por exemplo, sei lá, o ar, aqui poderia ser o ar, tá? E aqui poderia ser a água. Se você tiver um raio de luz que incide obliquamente essa superfície, né? Então aqui a gente vai fazer igual na reflexão, ó. Aqui está a reta normal. Se você tem um raio de luz com uma incidência oblíqua qualquer aqui, ó, com certo ângulo de incidência,
tá? Aqui seria então o raio incidente. A gente vai ter aqui um desvio, então esse tracejado seria a direção original de propagação do raio de luz. Ele vai desviar, ele pode se aproximar da normal, como é o caso que eu fiz aqui, ou se afastar, tá? Aí a gente vai estudar cada caso depois direitinho. Então aqui você teria o raio incidente, aqui você teria o raio refratado, aqui o ângulo de incidência, aqui o ângulo de refração e aqui a reta normal, tá? Então essa seria uma figura que caracteriza uma refração com incidência oblíqua. Vamos escrever então aqui os nomes, ó. Aqui seria a reta normal, tá? A reta normal. Aqui a gente tem, ó, o RI, que é o raio incidente. Raio incidente. Aqui o I é o ângulo de incidência. Ângulo de incidência. Aqui RR seria o raio refratado, perdão. Raio refratado. E o R aqui seria o ângulo de refração. Ângulo de refração. Bom, já vamos entrar então na primeira lei da refração. A primeira lei da refração, ela diz pra gente que o raio incidente, a reta normal e o raio refratado, eles são o quê? Coplanares, tá? Então essa seria a primeira lei. Lei da refração, ó. O raio incidente, a reta normal e o raio refratado são coplanares. O que é esse coplanares? Mesmo plano, né? Mesmo plano. Certo? Bom, vamos fazer uma figura aqui, então, de uma incidência, ó, vamos fazer aqui do lado, ó, uma incidência perpendicular para você ver o caso em que você não tem desvio, tá? Então, de novo, a gente desenha aqui a superfície, né? Aqui o ar, aqui a água. Eu vou traçar a reta normal. Eu vou fazer o raio de luz incidir perpendicular à superfície. Se ele incide perpendicular à superfície, significa que ele está incidindo com ângulo de incidência I igual a zero. Por que JC incidência igual a zero? Porque lembra que a gente viu na reflexão, né? Da mesma forma que a gente fez na reflexão, a gente faz na refração, tá? O ângulo de incidência a gente mede sempre em relação ao ângulo de abertura entre o raio incidente e a reta normal, tá? Então aqui nesse caso a gente não teria um desvio do raio de luz. Veja que houve uma mudança do ar para a água. Então imagina que isso aqui é um copo de água, aqui é o ar, aqui é a água, tá? Veja que a cor da luz é a mesma, porque a frequência não mudou. O que vai acontecer aqui é uma mudança na velocidade do raio de luz, passando do ar para a água, certo? Bom, agora a gente viu, né, na aula de hoje que a velocidade de um raio de luz depende do meio de propagação desse raio. Se é o ar, se é a água, se é o vácuo, né? Depende das características físicas do meio, né? Principalmente as características eletromagnéticas do meio. Então agora a gente vai definir o que a gente chama de índice de refração, que é a forma que a gente tem para calcular a velocidade da luz em cada meio material, tá? Então essa vai ser agora o início da parte 2 da nossa aula 4, tá bom? Beijo!